Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Privilégio estar com vocês a cada domingo, de forma online. Nós adoraríamos que esse problema da pandemia já estivesse resolvido, a vacina, para que todos nós pudéssemos estar juntos, não é? E nesse tempo a gente tem vivido esse distanciamento de corpo, não é? Mas no espírito, nesse coração nós estamos unidos. E é um privilégio adorar com vocês. E eu te convido nessa noite a celebrar a vida, a celebrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele é bom em todo tempo. Amém? Vamos cantar. Senhor, hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Uou! Ah, como Deus é bom. E eu quero te convidar nessa noite a celebrar essa vida, essa alegria. Eu sei que você está em casa, de repente você está confortável no seu sofá, e continue, mas adore, não deixe de adorar, porque a graça nos alcançou e hoje nós somos livres pela graça. E eu quero te convidar a cantar dessa graça, desse amor e dessa bondade, no nome de Jesus. Aleluia. Escute só. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, 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 oh. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar.
vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno, digno, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Fez por mim, fez por mim, fez por mim. A tua graça me alcançou, o teu amor me restaurou, Jesus. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ah, Senhor, o teu amor me alcançou, e é por isso que eu canto, é por isso que eu te adoro, Senhor. Como é bom te adorar. Eu posso ver todas as coisas, Jesus, o teu grande amor. Podem passar bilhões de anos, eu te darei meu louvor, eu te darei meu louvor. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. A criação clama teu nome, vivemos pra te adorar. Outro não há, ninguém tão grande.
Para sempre tu reinarás, para sempre tu reinarás. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Toda glória te darei, teu nome exaltarei. 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 Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Quero ouvir vocês, cante comigo. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual, nada igual, nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Oh, escute só. Deixa eu falar algo muito importante para você. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E nessa noite eu quero orar com vocês e por vocês, porque Deus pode fazer o impossível na nossa vida e na nossa história. Deus fez grandes coisas e o nosso Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele pode mudar a sua história da noite para o dia. Ele pode mudar a sua jornada. Mas tudo isso só pode acontecer se você abrir o seu coração. Abra o seu coração para Deus. Vamos deixar Deus ser Deus. E vamos entregar o controle da nossa vida nas mãos dEle, porque Ele sabe como fazer. Ele faz o melhor para nós e por nós. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, nós te adoramos, nós te bendizemos. Não há outro Deus além de ti. Tu és tudo em nós e através de nós. E essa noite, Pai, nós queremos te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e reconhecer que o Senhor é o único Deus que pode mudar a nossa vida por completo. Por isso, nessa noite, eu quero orar por todos os nossos irmãos que estão assistindo, estão cultuando, estão adorando conosco nessa noite de domingo. Talvez essa pessoa esteja sem esperança, perdeu já o rumo da vida, não sabe o que vai acontecer, está desesperado ou desesperada. Eu oro nessa noite, alcance esse coração, Senhor. Faz o impossível, só Tu podes fazer, Pai.
aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem. Essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós oramos pedindo para que haja libertação, cura, transformação, salvação, mudança de vida completa. É no nome de Jesus que nós oramos, crendo que o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor pode fazer tudo. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, não há nada igual. Fique com essa palavra no seu coração. Deus Todo-Poderoso, cante isso. Cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, não há nada igual. Cante mais uma vez isso, declare isso. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, não há nada igual. Nada igual. A minha primeira palavra para você e para Deus é de gratidão. Gratidão por a gente estar saindo de uma pandemia. Gratidão porque você tem estado conosco no Projeto Redenção, tem estado conosco em orações e tem estado conosco contribuindo para que a gente possa fazer ação social, para que a gente possa fazer um trabalho gratuito de evangelização, para que a gente possa transmitir essa mensagem através da internet, que é um projeto que a gente já tem desenvolvido para alcançar dezenas de pessoas mensalmente, e que eu depois quero te mostrar esse projeto, eu quero que você acompanhe nas nossas mídias sociais. Está aí o nosso Pix, meu convite para que você se torne um parceiro de redenção e nos apoie no que nós estamos fazendo, para que o Evangelho de Jesus ele alcance a cidade e que a gente traga boas novas no meio de uma crise que também é uma crise humanitária, uma crise de uma profunda necessidade de esperança que o nosso país está passando. Então, olha o nosso Pix aí e contribua. E vai ser um privilégio ter você perto também. Você está nos ouvindo online hoje, mas você também pode presencialmente estar aqui na Avenida Augusta, 2283, esquina com a Franca, às 19 horas. Ouvindo uma mensagem, comungando com outras pessoas, com nossos irmãos. Deus abençoe sua vida. Queria, talvez um dos textos que essa semana falou muito ao meu coração, e é um dos textos onde a gente vê como Deus age na humanidade, no sofrimento humano, está na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, e ele diz isso no capítulo 1, versos de número 3 a 6, que você pode acompanhar agora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se nós somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. E os versículos 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Queria compartilhar com você, nessa oportunidade, nesse encontro de redenção, sobre graça acima das tempestades.
a gente não sabe definir muito quando a vida vai proporcionar tempestades para nós. A gente sabe, até pela leitura bíblica do livro de Eclesiastes, que as tempestades virão sobre os seres humanos. E as tempestades, elas são variadas, e elas podem assumir proporções das mais variadas também. E havia uma corrente evangélica, cristã, chamada cristã, que diz que as tempestades não existem para os cristãos. Eu não sei se essas mesmas pessoas continuam falando isso após uma pandemia, após de mais de 600 mil pessoas, 600 mil brasileiros terem morrido. Eu não sei se essa mensagem se consolida e se você ainda consegue acreditar nisso. Pelo contrário, as tempestades vêm sobre os seres humanos. E elas vêm por circunstâncias as mais variadas. E elas vêm quando nós menos esperamos. E elas, às vezes, resolvem ficar. E existe um tipo de tempestade, que é a tempestade que acontece dentro de nós. E essas são as tempestades mais terríveis, aquelas que muitas vezes parecem se ocasionar fora de nós, mas elas penetram dentro da nossa alma e não querem mais sair. E nós continuamos sofrendo e continuamos aflitos, angustiados, com uma dor que parece não passar. E é por isso que a gente tem falado muito sobre ansiedade, e esse texto ele fala de angústia também, que é quando a gente está num lugar apertado e a gente não vê perspectiva, que é o sentimento de ansiedade também, como a gente já tem falado, que é uma reação interna àquilo que externamente está acontecendo, mas uma reação interna muito superior ao que está acontecendo fora de nós. Talvez pela aflição do que pode acontecer no futuro, talvez pela aflição do que não aconteceu na nossa história e que nós esperávamos que acontecesse. Eu queria compartilhar com você sobre graça acima das tempestades. E eu queria, em primeiro lugar, compartilhar com você que existe graça acima das nuvens de angústia. Existem nuvens de angústia que se ocasionam, e essa palavra angústia, que vem de anguis, que significa lugar estreito, né? Que significa, tanto no grego como no latim e no indo-europeu, a ideia é que angústia está num lugar estreito. O texto diz, no versículo 3, que existem tribulações, que essa ideia de uma tempestade que nós não sabemos de que maneira começou e nem quando ela vai parar. E também existe uma coisa muito forte, muito poderosa e muito terrível, que é a angústia, que é um lugar apertado, que é um lugar estreito, onde nós nos colocamos na vida, e nós não sabemos por que isso aconteceu, mas isso aconteceu de fato. E o lugar estreito é um lugar onde você está e onde você não deveria estar. E essa é a coisa mais comum na vida humana. A gente ir para um lugar, se colocar numa situação e de repente perceber que aquela situação não nos comporta, que nós estamos menores, que nós estamos diferentes do que a gente deveria estar. Paulo começa a comentar sobre uma situação de tanta aflição, que ao invés de usar a palavra esperança, ele usa a palavra desespero, em que chegou um momento em que era tamanha a aflição, tamanha a dor, tamanha a estreiteza que a sua alma estava, a solidão e o tipo de perseguição que ele estava enfrentando, que chegou um momento em que essa estreiteza levou a um desespero mesmo, a desesperar da própria vida e dizer, olha, eu vou partir, não vai acontecer, não vou conseguir sair dessa situação. Não sei se você que está me ouvindo, nesse período de pandemia, viu pessoas ao seu redor partirem, viu amigos partirem, viu empregos serem despedaçados, viu a falta de esperança política, econômica, em todas as direções, e começou a ficar pensando sobre o que seria da sua vida. Paulo estava numa situação muito pior, porque as perseguições na Ásia levaram a uma situação e foram variadas, sabe? Ele sofreu por ser apedrejado até a morte para aqueles que estavam jogando pedras nele, mas ele conseguiu se levantar. Ele passou diversas tribulações, a gente não sabe quais específicas, mas foram muitas as tribulações que ele passou na região da Ásia, tá? Menor, que ele está citando aqui. E como é que surge graça acima das nuvens de angústia? E quais são essas nuvens de angústia das quais nós estamos falando?
eu queria te colocar em primeiro lugar que as tribulações, elas vêm, elas são naturais, elas vão acontecer. E as tribulações, elas são circunstâncias que as pessoas até acreditam que Deus está nos tentando. Mas eu queria te dizer que Deus não tenta a ninguém. Que Deus não agride a ninguém. Deus não age assim. Deus é bom o tempo todo. Mas o texto diz que existe uma situação que você pode viver em que duas coisas se opõem. As situações externas de tribulação e a situação interna de angústia, que é um lugar estreito onde você não comporta mais e você não sabe como é que você pode encontrar esperança. E você olha ao redor seu e as pessoas que estão ao seu redor, elas estão vivendo uma situação muito parecida, ou às vezes pior que a sua, ou a sua situação é insuportável, porque você não consegue mais lidar com aquilo que agride você, ou com a falta de cenários para você. E é nesse momento que o texto fala sobre o consolo divino, de como Deus envia consolo. E a consolação, a palavra usada no grego para consolação, ela também significa encorajamento. Então, uma das maneiras que Deus age no meio da sua ansiedade, que pode se transformar em angústia mesmo, sabe, em um sentimento de um aperto que não tem fim, é que Deus envia consolo para você. E como é que Deus envia consolo para você? Primeiro, se apresentando como um Deus que consola. A gente é muito duro com as pessoas ao nosso redor, todos nós somos assim. Nós somos agressivos, nós somos muitas vezes brutos, nós não conseguimos entender as pessoas e os sofrimentos delas, então nós somos muito duros com elas. Nós somos muito, muito, muito severos. E quando eu leio que Deus é um Deus de consolação, eu primeiro entendo que Deus é um Deus que enxerga o bem e o poder transformador dele sobre nós, quando nem nós enxergamos isso. E nós temos muita facilidade de acusar as pessoas, de ver o pior nelas, mas Deus consegue ver o melhor em nós. E Ele consegue produzir o melhor em nós. Então, Deus é um Deus de encorajamento, porque Ele é um Deus que pode produzir vida nova, e Ele olha o melhor em nós, quando muitas vezes eu e você estamos olhando o pior em nós, e esperando o pior, mas Deus não é assim. A segunda coisa que eu quero te dizer, ainda falando que Deus é um Deus, fonte de consolação, Deus de toda consolação, diz o texto, é que Deus, Ele age de uma tal forma conosco, para nos dizer o seguinte: sua vida não terminou, sua história não terminou e não vai terminar do jeito que você espera. Deus vai dar a você, Ele vai agir em sua vida, para que o melhor fim que Ele planejou para a sua vida aconteça. E eu e você podemos colaborar com esse fim, ou podemos lutar contra esse fim, e dizer: eu não quero esse melhor, eu vou continuar esperando o pior. Mas eu e você podemos em Deus esperar o melhor, o que Ele planejou para nós. E essa é a palavra que Ele diz, que Ele é Deus de toda consolação, ou seja, de encorajamento. Mas uma outra perspectiva sobre esse Deus que é fonte de toda consolação e de encorajamento, é que a palavra encorajamento também é consolo. Deus, diz o livro de Salmos, que Ele recebe, Ele recolhe, dizem as Escrituras, que Ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Deus, o nosso choro para Ele não é em vão, e Ele ouve as nossas orações, e muitas vezes orações são lágrimas. Então você está chorando muito, você se acha chorão, chorona, Deus ouve orações que são lágrimas. Ele é Deus de toda consolação. E eu queria falar mais uma coisa sobre essa consolação divina. Não existe aflição humana que não tenha resposta no amor de Deus. Eu falo para vocês que muitas e muitas vezes eu atendi pessoas que estavam desesperadas. E muitas vezes eu não tinha nenhuma palavra para elas. E eu pedi a Deus que colocasse alguma palavra que pudesse ajudar essas pessoas, porque eu não as possuía. E porque Deus
todo o nosso sofrimento encontra a resposta no amor dele, sempre há uma palavra, e ele vai dizer a última palavra sobre a sua história, e a última palavra de Deus é esperança. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele age, Ele é a graça acima das nuvens, sabe, de angústia. Por quê? Porque Ele é o Deus de misericórdias. Deus de misericórdias. Acho interessante o texto colocar a palavra no plural. Misericórdia é uma palavra específica na língua portuguesa, no vernáculo, que é misere e cordes. Cordes, coração, miséria. Coração para com a miséria. Deus tem coração para com a nossa miséria. A miséria é uma coisa agressiva. A miséria é uma coisa muito agressiva. O que acontece com uma pessoa que é moradora de rua, depois de muitas circunstâncias difíceis, é que muitas delas não só estão embriagadas, estão sujas, muito sujas, algumas delas drogadas, mas elas podem estar também com seus corpos, com sofrimentos os mais variados, e elas vão ao hospital pedir ajuda, e muitas vezes quando você vê a situação delas, é tão deplorável, que ou isso condói o seu coração, ou você se fecha para essa situação, dizendo, essa pessoa escolheu isso. O coração de Deus está voltado para a nossa miséria. Então, não existe uma miséria humana que não encontre compaixão no coração de Deus e no coração de Jesus. Eu acho lindo ler as Escrituras e ver que Jesus tinha compaixão. E às vezes os discípulos não conseguiam enxergar o que estava acontecendo, mas Jesus conseguia. Então eu quero te dizer em nome de Jesus, que o coração de Deus está voltado para toda a miséria que você estiver sofrendo. Mas uma das misérias que a gente tem é a própria condição miserável onde nós nos colocamos. E eu queria falar muito com você, contando um pouco das minhas próprias deficiências. Muitas vezes eu digo para mim mesmo que eu não sou capaz, e muitas vezes, não vou conseguir executar isso. E não é porque eu posso ter recurso ou não, é porque eu me coloquei numa condição de miséria. E muitas vezes a gente não consegue sair da miséria ou de uma situação de insuficiência mesmo. Não só porque Deus não pode nos ajudar, mas porque nós não acreditamos que nós possamos ser ajudados por Deus. E eu queria te dizer que uma das coisas que Deus quer fazer com você é tirar a miséria do seu e do meu coração, pelo seu imenso poder. Sabe? Uma das atuações mais divinas e mais impressionantes que o Senhor quer conceder a você e a mim, quando a gente está muito angustiado, debaixo de nuvens de angústia, de aperto, sabe? E que a gente não consegue ver a graça acima das tempestades, é que Deus quer apresentar o seu coração para conosco. E o coração divino, ele é tão diferente dos nossos sofrimentos. Lá em casa nós temos uns passarinhos, de vez em quando eu falo isso para vocês. E os passarinhos chegaram lá por causa do meu filho. E eles ficam voando na casa. E às vezes eu chego em casa e eu estou com tantas coisas na minha cabeça, e eu olho para a maneira como os passarinhos estão felizes, ou estão cantando, e eu começo a ver a vida de uma perspectiva que eu não consegui ver às vezes durante o dia todo. Por mais que eu tenha buscado a Deus, eu não consigo, eu e você, penetrarmos no coração divino. O coração divino é tão superior aos nossos sofrimentos. E eu creio que quando o texto diz que Deus é um Deus de misericórdia, significa que o coração dele quer se aproximar de você. Muito mais do que da sua miséria, ele quer aproximar o seu coração de você. E eu não sei se talvez você esteja tão duro, e o volume das suas emoções positivas, que podem produzir mudanças, esteja tão baixo que você não escute. Deus, que é um imenso Deus, cheio de misericórdias, quer aproximar o seu coração, o seu coração divino, do seu coração humano, tão pequeno e tão suscetível a se fechar para receber todo esse grande amor de Deus. Então, a graça que está acima das tempestades, ela é uma graça que está acima das nuvens de angústia, segundo o texto. E é uma consolação que pode não só penetrar no seu coração, encorajar você, mas levar você a compartilhar que Deus agiu na sua vida
e o libertou de angústia e ansiedade. Em segundo lugar, eu queria falar sobre a graça da ressurreição. Acho que um dos textos mais incríveis que me chama a atenção são os versos 8 e 9. Ele diz que as tribulações que aconteceram na Ásia foram acima das forças dele, ao ponto dele desesperar da própria vida. Então, eu queria entender por esse texto que o conforto divino e o consolo divino, muitas vezes, nós precisamos passar por uma experiência de morte para a nossa antiga esperança. Às vezes nós colocamos uma esperança num tipo de vida que a gente gostaria de viver, mas não é a vida que vai nos fazer felizes, e não é a vida que Deus preparou para nós. E nós estamos investindo naquela vida e dizendo, essa vida é a vida que vai me fazer feliz, e essa vida está morrendo. E nós estamos tentando ressuscitá-la de todos os meios possíveis. E Paulo diz, foi bom que eu desesperasse da vida, para que eu não confiasse na própria vida, mas em Deus que ressuscita os mortos. Sabe, a primeira coisa que esse texto fala sobre graça da ressurreição, é que eu preciso entender que algumas coisas precisam morrer. Nós estamos tentando, está havendo uma revolução no nosso mundo, e os mais jovens de diversos países estão discutindo a maneira como nós estamos poluindo o nosso planeta inteiro, de diversas formas. Ou seja, nós resolvemos ocupar o nosso país de uma maneira destrutiva, e essa maneira destrutiva que nós estamos ocupando o nosso país, ela é uma maneira tão terrível, ela é tão terrível, ela é tão devastadora, que nós estamos o clima já começa a demonstrar as suas incertezas, os mares estão subindo os seus níveis, e muitas pessoas elas estão ainda imaginando que os limites, ou seja, que os recursos do nosso mundo sejam ilimitados, e elas estão multiplicando a morte, através dos plásticos que estão lá nos oceanos, através do corte de árvores, para então, de verdade, acabando com as árvores, produzir mais agricultura, outro consumo humano, outro uso humano para aquelas áreas. O nosso planeta está sofrendo um aquecimento e uma situação muito difícil. E é muito difícil para muitas pessoas reconhecerem que o lucro que elas estão aferindo dessas escolhas, que elas cessem esse lucro e que isso não está ocasionando morte. Todos nós que escolhemos um caminho de morte, ou que achamos que a vida que nós estamos vivendo, ela precisa continuar, que um estilo de vida destrutivo precisa continuar, nós não aceitamos que aquilo é mortal. Mas é mortal. É mortal. Nós precisamos compreender que algumas coisas precisam morrer, porque a morte não pode substituir a vida que Deus planejou para você. Existem caminhos que vão não só diminuindo a capacidade da nossa vida, mas vão diminuindo o curso da nossa vida, porque eles estão se impregnando de morte, e não existe esperança na morte. Quando muitas vezes nós estamos vivendo uma ansiedade muito grande, nós ficamos paralisados, angustiados de uma tal forma que nós desistimos de agir, e nós passamos a viver de uma tal forma que nós começamos a confiar que a única esperança é a falta de esperança. Paulo diz que ele começou a olhar para a vida dele, que ele não achava mais nenhuma esperança nas circunstâncias externas que continuasse concedendo vida para ele. Ele desesperou até da própria vida, diz o texto. E ele diz, foi bom, para entender e me ensinar a confiar em Deus que ressuscita os mortos. Existe graça na ressurreição, mas só existe ressurreição em quem morreu. Então, se você entendeu que aquela jornada que você estava seguindo sem Deus, ou pautada em caminhos destrutivos para você, e recontar uma história destrutiva, se você entendeu que esse não é o seu caminho, chegou a hora de experimentar o poder da ressurreição. Diz o versículo 9,
Nós tivemos a sentença de morte para que não confiemos em Deus, mas não confiemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Queria te falar sobre o Deus da ressurreição e sobre como essa graça é compartilhada conosco. No momento em que nós nos aproximamos de Deus, de uma maneira livre, espontânea, e voltando o nosso coração para Ele, imediatamente começa a surgir a ressurreição. A vida de Deus passa a existir em nós. Uma vida que não estava lá. Uma disposição que não estava lá. Uma força que não estava lá para levantar, para lutar, para viver, para continuar caminhando. Surge, porque Deus é a própria vida. Então, eu quero te convidar, você que está muito angustiado, que está aí ansioso, porque esse tempo que a gente está vivendo é um tempo muito aflitivo. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, ou por causa do nome de Jesus, clamar a Ele, pedir socorro a Ele, pedir auxílio a Ele, e se aproximar dEle, para que a vida dEle esteja em você. Em segundo lugar, Deus nos cerca de vida. Deus não só produz a vida em nós, mas Ele nos cerca de vida. E Ele nos leva a viver uma vida, conforme o texto diz, em que nós podemos compartilhar desta consolação com a qual nós fomos alvos. Então eu quero te dizer que Deus não só pode consolar você, Deus não pode só conceder vida para você, mas pode cercar você de vida e levar você a trazer vida para onde você for. E a dizer para pessoas que não têm esperança, de que a esperança está em Deus e ela pode ser compartilhada porque Deus visitou a sua vida. Ressurreição, em terceiro lugar, é milagre. Milagre de Deus, não é uma ação sua. Não é você dizer para Deus, Deus, o Senhor não pode, mas é dizer, Senhor, eu não posso, e é impossível aos meus olhos, mas o Senhor pode. Então, em nome de Jesus, eu quero receber esse milagre. Hoje eu sair da minha cama, hoje eu enfrentar a minha história, hoje eu encontrar uma resposta para o que eu estou criando, realmente é impossível, mas eu preciso do teu milagre. E o milagre de Deus, eu queria falar um pouco sobre isso. O milagre de Deus, ele ocorre nos momentos em que nós estamos desesperados, em que nós dizemos, eu não tenho mais caminho. Essa é a hora que Deus pode operar. Porque até o momento em que a gente acredita que tem caminhos, a gente está procurando network, relacionamentos, qualquer jeito de sair daquela situação. Mas quando nós estamos desesperados, nós não temos a quem recorrer. Eu quero dizer que Deus começa a ressuscitar e agir poderosamente com o seu milagre, quando nós entendemos que o milagre é Ele próprio, e não só o que Ele pode fazer por nós, que Ele está fazendo milagres constantemente e de uma forma que nós não imaginamos. O milagre é Ele. Mas o milagre ocorre da maneira como Ele planeja. E isso é o que é mais difícil. Porque a gente quer um milagre formatado para nós, no nosso tempo e do jeito que a gente esperava, para fazer a nossa vontade. Mas o milagre divino só ocorre do jeito que Ele planejou. Porque o jeito que Ele planejou, diz o texto, redunda em ressurreição, vida nova, que eu e você podemos usufruir. Porque nós podemos nos encontrar com Ele, e eu e você precisamos nos abrir para a vida nova. A vida nova que vai levar você a sair dessa ansiedade, porque você está com Ele. A vida nova que vai levar você a se libertar de um lugar que não cabe você e ir para um lugar amplo que Deus planejou para a sua vida. E o lugar amplo é um estado de alma que consegue enxergar que Deus está com você, não importa onde você estiver. E esse é o convite de Deus para mim e para você. Um convite para entender que a graça dEle está acima das tempestades. E eu quero te dizer uma coisa, que os últimos anos foram anos muito tempestuosos, de perder meu pai, perder minha mãe, de ver meu filho doente, minha esposa por circunstâncias muito difíceis, de passar por situações de renovação pessoal, que eu precisava experimentar, e ainda preciso, e que você e eu precisamos, a pandemia que nos atingiu a todos. Mas eu queria te convidar para encontrar Deus, que é a graça que está acima das tempestades, porque Ele está à sua disposição e Ele quer visitar o seu coração agora mesmo, e o meu coração, e é por isso que nós vamos orar. Senhor, olha para quem está aflito, para quem está angustiado, para quem não consegue realmente sair da situação que está, e que está desesperado, porque chegou ao limite do que podia suportar e do que podia viver. Quero pedir em nome de Jesus, Senhor, e por causa de Jesus, que o Senhor que é Deus, que o Senhor que é Pai,
de misericórdias e Deus de toda a consolação e de encorajamento. Que o Senhor visite os nossos corações e que nós nos aproximemos de Ti por Tua graça, para enxergar que existe sol acima dessas nuvens de angústia, que existe graça acima das tempestades, e que existe vida por meio de Jesus, que é a ressurreição. Visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está orando nesse momento e concordando do seu coração, é o que eu te peço em nome de Jesus. E agora que a graça de Jesus, abundante, plena, pronta para mudar a sua vida e a minha vida, visite a você, que o amor de Deus o Pai, que é Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, alcance sua vida. E que o Consolador, o Espírito Santo, enxugue suas lágrimas e o leve a viver Deus na sua vida, plenamente, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, Deus as abençoe, os abençoe. Vamos nos ver no Redenção, vamos nos ver nas lives de domingo às 16 horas que eu estou participando, vamos nos ver aqui nos encontros presenciais, vamos passar para conhecer o nosso espaço aqui na Avenida Augusta, 2283, vamos estar próximos. Escreva para nós nas mídias sociais que estão aí, escreva para nós, mande sua mensagem, a gente quer estar perto. Deus nos abençoe, Deus console, conforte, encoraje sua vida esta semana para experimentar a ressurreição que está no nosso Deus.